Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, meu irmão e minha irmã, o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Jesus enxerga uma multidão que está ali ao seu redor e fala aos seus discípulos para que eles passem do outro lado da margem do lago. E nesse momento vem um mestre da lei. E esse mestre da lei diz a Jesus: Mestre, eu te seguirei onde quer que vás. Jesus olha para aquele mestre da lei e diz a ele: olha, as raposas têm toca, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo a ele: o convite não pode partir de você. A iniciativa é sempre de Deus. E uma vez que você se convida a isso, veja se você tem condições desse chamado. Tem que ser um chamado livre, desinteressado, tendo como única recompensa o próprio Deus. Nisso aproxima-se um outro homem, que o texto fala que é discípulo de Jesus. E ele diz a Jesus: Senhor, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus diz a ele: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui está uma fala de Jesus misteriosa, enigmática, que não pode ser interpretada ao pé da letra. Como é possível que um morto sepulte outro morto? Não tem jeito. Bom, isso já nos leva a entender que não é isso então que Jesus está dizendo. Esta palavra precisa alcançar o âmago do seu sentido, a questão mais profunda. Vamos entender o seguinte: é muito comum, às vezes, numa conversa, quando falamos da vida espiritual, nós percebermos em nós que quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, nós renascemos de novo. O apóstolo São Paulo, ele deixa muito claro isso. Aqueles que nasceram do Espírito, nasceram para uma vida nova. Aqueles que vivem segundo a carne estão mortos para Cristo. É isso aqui que Jesus está falando. Quem são esses mortos que devem sepultar a si mesmo, um ao outro? São esses que não se abriram à vida no Espírito e estão mortos na vida da carne. Por isso, diante deste Evangelho, o questionamento profundo que precisamos fazer é: eu me abro para nascer do Espírito, para ter a vida? Ou será que eu tenho, aspas, vivido a minha vida na carne? Porque se é isso, eu sou esse que Jesus está dizendo no Evangelho, morto. E qual a finalidade disso? Deve ser sepultado. Ou seja, o seguimento a Cristo se dá mediante a vida da graça, a vida do Espírito. Não é possível seguir Jesus vivendo uma vida na carne. Viver uma vida na carne é viver a morte. E Cristo disse de si mesmo: eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Quando nos abrimos ao seguimento dele, é o Espírito quem nos conduz e vivemos uma vida nova. Peçamos essa graça hoje para os nossos corações. E não vivermos a morte, mas a vida que vem do Espírito para o seguimento verdadeiro de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.